Olá, senhores. Depois de um breve hiato, cá estamos nós novamente. Antes de falarmos um pouco sobre como é a experiência de ter uma scooter da Sim representada pela Dafra no Brasil, como é ter a Cruisin 300 numa cidade como São Paulo, capital, eu quero deixar para vocês aqui nos cards, vai estar aparecendo para vocês nesse exato momento, minha homenagem, uma pequena homenagem, uma singela homenagem que eu fiz aos blogueiros, aos youtubers que se emocionaram com os lançamentos da Dafra, da Sim no Brasil, certo? Dito isto, vamos ao vídeo e tenho de ser sincero que eu acho que provavelmente eu vou deixar passar algumas coisas, mas faz parte, se for necessário, eu deixo para uma próxima oportunidade. Vamos lá. A começar pelo preço de uma Cruisin 300 hoje no Brasil. O modelo que já vai deixar de ser comercializado, que é aquele modelo que tem o painel analógico, não tem controle de tração e não está adequado à norma vigente de emissão de poluentes, esse modelo estava sendo comercializado por cerca de 33 mil e uns quebrados aí. A começar pelo preço, o preço obviamente que não vale, né? Eu não sei em que mundo que as pessoas vivem que para elas pagar 30 mil numa moto 300 cilindradas é palpável para o povo brasileiro, né? No meu mundo, pelo menos, isso não é uma realidade. Então, o mercado das seminovas para Cruisin 300 é muito interessante. Já vi, assim, o menor valor que eu vi de uma moto que parecia estar muito inteira e com baixo KM foi de 26 mil reais, que pelo que a moto oferece, eu acho que é um preço honesto, é um preço justo. Com a atualização com painel digital, controle de tração, a moto já subiu para aproximadamente 35 mil reais, isso preço de lançamento para quem está na fila de espera. Ano que vem, só Deus sabe o que vai acontecer com esse valor aí, porque provavelmente vai virar a Joyride 300, eu acho que não virá com um preço barato, mas acredito que será inferior ao da Cruisin, e também teremos a atualização da Maxim e talvez a ADX, o modelo 150, que confesso que eu estou muito curioso para ver essa moto aqui no Brasil por causa da suspensão monolink, né? E também com o lançamento da nova NHX, que também promete ser uma moto muito interessante, o que me amedronta é o preço. Inclusive, a Dafra não tinha esse costume de preço de lançamento, mas parece que ela se adaptou aí e está indo na onda das demais montadoras, aí, das demais marcas, né? Mas vamos lá que o assunto é Cruisin 300. O que muita gente reclama da Cruisin 300, eu também reclamava no começo. A roda traseira pequena. Então nós já pensávamos que isso daria muitos problemas. Mas isso não é o único fator que a gente deve levar em conta pensando em suspensão. Porque pensando em amortecimento, em diminuir os impactos na nossa coluna, nós devemos levar em consideração o perfil do pneu, o tamanho da roda obviamente interfere, a suspensão em si, o curso da suspensão, que tipo de suspensão, suspensão monochoque, duplo amortecimento, enfim, e por aí vai. É uma série de fatores, até mesmo o banco ele vai servir para diminuir os impactos dos relevos e das irregularidades do solo. Então esse problema do perfil baixo, que o perfil vai estar aparecendo aí para vocês, eu vou deixar imagens, que o perfil do pneu que vem de fábrica da Cruisin 300 é um perfil baixo, embora o pneu seja muito bom, daquela marca Maxxis, que é muito conhecida no mundo das bikes, embora o pneu seja muito bom, o perfil não é o mais adequado para essa moto. Tanto que a maioria das pessoas está colocando o par de pneus que vai na Downtown, que elas possuem o mesmo aro, tanto na frente quanto atrás, a Cruisin e a Downtown 300i. E aí as pessoas estão colocando o Michelin City Grip na Cruisin e estão resolvendo esse problema do perfil baixo. Qual é o problema do pneu de perfil baixo? Você soma pneu de perfil baixo, curso pequeno de suspensão, moto pesada, piloto pesado e aro pequeno, e aí você soma ainda, para piorar tudo, calibragem incorreta, que aquela calibragem, se você usar aquela calibragem, tá no manual da Cruisin, a chance de dar merda é grande.
Eu recebi algumas críticas, né? O YouTube permite com que nós possamos filtrar certos comentários quando tem linguagem chula, né? Para que a gente consiga filtrar isso e não levar coisa boba e desnecessária adiante. Eu recebi um volume de críticas aí, de algumas pessoas dizendo sobre medida de pneu e tudo mais, o que estava sendo feito e tal. O resultado é assim, eu sempre expliquei coisas de pneu para as pessoas, mas muitas pessoas não se convencem com isso, acreditam e se convencem quando vem algumas figuras carimbadas no mercado de moto dando informação, né? Como se você aí que está do outro lado, infinitamente menos famoso que um piloto da Honda, não possa dizer uma verdade sobre a moto, né? Diga-se de passagem, o piloto da Honda está num patamar onde ele não vive a nossa realidade, né? Ele tem condição financeira muito maior, né? Anda com motos muito melhores, não vive uma realidade de cidade, de trânsito, de corredor e tudo mais, né? Ou não precisa disso, né? Eu não estou nem querendo levar uma imagem ruim da pessoa, não. Ele, graças a Deus, está num patamar melhor, né? E isso faz o quê? Que as pessoas só acreditem às vezes no que eles falam. Então eu vou colocar um trecho de um vídeo aí, tá? Do piloto da Honda, que colocou uma informação aí, que algumas pessoas dizem quando eu repito isso que é mentira, tá bom? Então, segue aí. Olha, esse é um ponto bacana de falar. Muita gente coloca 42 libras no pneu traseiro, 36, 42. Eu, diversos testes que eu fiz na Michelin, não posso falar oficialmente, porque aqui a gente tem que seguir a regra do manual, mas um pneu radial ali 17, putz, nunca deveria ultrapassar de 35, 36 de pressão ali, porque ele precisa ter deformação na hora que você mais precisa de aderência. Então, uma sobrecarga, ele com 34, 35, 36 libras, ele vai deformar, aumentando essa área de contato, absorvendo essa energia e mantendo a moto na aderência. Um pneu 42 libras, ele quica, você perde cerca de 52% em aderência em relação ao pneu 35 libras. Então, eu gosto de usar 34, 34 ali. Se for um uso mais esportivo, murchar sempre o pneu traseiro em relação ao dianteiro, em relação a 2 libras ali, para ele ter uma variação maior de temperatura. Resultado é que, por exemplo, o Deco, do canal Sobre Scooter, teve a roda traseira dele amassada, pegou até mal, né? Teve a roda traseira dele, né? A roda da Croicin dele, traseira, foi amassada. Gay! E ele teve um prejuízo grande, salvo engano, de R$ 2.500 só com a roda, fora o valor do pneu. Num grupo de Croicin, aí também vi um relato de um rapaz que também passou por isso. Então você que pensa em adquirir uma Croicin 300... cuidado com a calibragem, talvez isso não seja um problema para você. O perfil pequeno talvez não seja um problema para você, mas para boa parte dos usuários tem sido. Então, lembre-se disso. Depois que amassar a roda, não adianta ir para a internet falar que se fosse Honda não amassava, né? Certo? O tamanho dela, apesar de eu ter saído de uma NMAX, que a diferença de tamanho é absurda, com poucos dias eu já estava levemente adaptado. Claro que não dá para você pilotar uma NMAX, uma PCX do mesmo jeito que você vai pilotar uma Croicin. Você tem que se adaptar, se adequar à moto que você está utilizando. E com a Croicin não foi diferente, eu tive que me adaptar. Ela não entra em vários lugares que a NMAX entrava, mas com um pouquinho de paciência, vou colocar cenas aí. O trânsito de São Paulo é um dos piores do país e eu consigo me dar bem com ela e eu não sou o único, né? Esses retrovisores que parecem que vão atrapalhar muito, o fato de eles serem retráteis, isso facilita muito a vida. É chato ter que ficar retraindo e colocando de volta na posição? Sim, mas é uma alternativa, que em outras motos que também tem um retrovisor para fora, a alternativa é você trocar o retrovisor. Nela você também tem essa possibilidade. Ela tem um espaço onde você pode colocar aqueles retrovisores mais tradicionais e manter o tempo inteiro aqueles retrovisores da frente retraídos ou até mesmo retirar e colocar algum tipo de acabamento. Esse aqui é o acabamento original. Tá vendo? É uma borrachinha. Aqui muita gente reclama desse retrovisor, né? Do retrovisor retrátil. Não me incomoda, na verdade eu gosto bastante. Mas para quem se incomoda, ou você deixa aqui ele retraído e mantém aí, ou você pode tirar isso daqui e colocar algum tipo de acabamento ali para não ficar feio e colocar o retrovisor aqui. Tem rosca, tá? Esses dias os caras postaram uma foto de um cara que tinha 2 pares de retrovisores, né? Eu vou trocar, ó, vou colocar esse acabamento aqui mais bonitinho, frescura, né? Mais bonitinho. No Brasil, isso aqui custaria, se fosse fabricado no Brasil, custaria uns R$10 em média. Na China custa acho que $8. Baratinho, mas quando converte pro real, né? Você fala assim, porra, isso não vale. Mas cadê a produção brasileira aí? Fazendo isso aqui para sair mais barato. Daqui a pouco eu mostro como ficou. Ali, então, se você não gosta, há soluções, tá? Há soluções para isso.
A iluminação dela à noite é muito boa, não tenho nenhum vídeo aí pra mostrar, mas vocês podem pesquisar na internet que vocês vão achar. Infinitamente superior ao da NMAX, mas né, é um projeto que custa mais, né? Então, obviamente que teria que ser melhor, né? É uma lógica. Uma coisa que me agrada e agrada muito nela é o fato de eu conseguir abrir o banco com a moto ligada. Eu sofria enchi um pouco o saco, né? Não vou dizer que sofria assim, mas enchi um pouco o saco na NMAX o fato de eu ter que desligar a moto, porque às vezes eu ligava a moto, o óleo já tinha circulado, estava pronto para sair, aí eu lembrava de alguma coisa que estava abaixo do banco ou alguma coisa que eu havia esquecido de guardar. Eu tinha que desligar a moto para daí sim apertar o botãozinho lá que dava acesso ao baú, levantava o baú e eu poderia ter acesso ao baú. É besteira, mas pra mim é uma coisa, digamos assim, uma quinquilharia que pra mim é muito útil, certo? Outra questão, onde colocar as antenas corta-pipa? Pelo fato de ter aquele orifício ali onde você pode colocar um retrovisor, você pode colocar algum tipo de suporte ali para acoplar a sua antena, ou até mesmo colocar a antena diretamente ali, só colocar um parafusinho para prendê-la, é uma alternativa. Mas pensando na bolha, porque quando vocês virem o preço dessa bolha aí, é meio salgado. Então, se vocês virem, há vídeos daquelas linhas chilenas que cortam aquela parte de plástico dos carros, de capô de carro, enfim. E logo eu penso que se você pegar uma linha chilena em alta velocidade nessa bolha, vai danificá-la. Talvez não chegue a partir ao meio, obviamente, mas vai danificar e vai ficar aquele negócio feio. Então a solução que eu encontrei é colocar um suporte por baixo, em uma das furações da regulagem da bolha. Coloquei 2 suportes ali e 2 antenas corta-pipa na parte da frente. Assim eu me protejo e também consigo proteger a bolha. Eu coloquei uma parte de borracha ali entre a bolha e o suporte para evitar que causasse vibração, que pelo menos comigo foi o que aconteceu. Pela moto, quando ela tá com... Isso é até uma característica dela. Quando ela fica com... Você tá com 3.000 km rodado, um pouco mais que isso... de km rodado, por causa da sujeira do CVT, ela começa a vibrar um pouco além do normal de uma scooter, de uma moto. E aí com essa vibração maior, ela começava a refletir uma vibração nesse suporte e a bolha. A solução que eu encontrei foi essa e também executar uma limpeza de CVT com maior frequência. Obviamente que se você não faz na sua casa, se você paga para fazer isso, é loucura você ficar fazendo limpeza de CVT a cada 3.000. Você vai gastar uma grana violenta numa coisa que não tem necessidade. Você pode conseguir conviver com as vibrações e realize a limpeza do CVT de acordo com o manual, porque seu bolso vai agradecer. O fato de, ai meu Deus do céu, mas cadê? Olha esse painel, essa moto é arcaica. Eu, particularmente, eu gosto muito do painel da Cruising 300 e também o da Maxim. Para mim são painéis muito bonitos, principalmente à noite, fica uma coisa fantástica. O painel digital também é legal, só que assim, eu paguei 28 mil na minha, uma moto com 9.000 km rodado, que eu achei que foi um preço ok. Eu não vou pagar 35, sei lá quanto que vai custar no que vem, 37 mil, e aí somando, vamos colocar assim, 10 mil a mais. Eu não vou dar a minha moto atual e dar 10 mil a mais por causa de controle de tração e painel digital e um cavalo a menos. Eu não vou fazer isso, consigo conviver com um painel um pouquinho mais arcaico, né? Uma coisa legal também, essa questão aí do suporte central, isso você pode colocar em qualquer moto. Eu coloquei aí um CarPlay, que estão roubando muito celular em São Paulo, e o CarPlay, pelo fato de ser um equipamento específico para isso e não carregar uma bateria de lítio nele, e por isso ser necessário uma indução constante ali de carga de energia, você evita aqueles problemas, porque a gente sabe, né? Bateria de lítio no sol, pensa você tá viajando no meio da rodovia, num sol escaldante aí, né? A gente sabe que várias cidades do Brasil fazem um calor absurdo e nas rodovias a gente sente 100% desse calor. A chance de dar alguma merda aí com o seu celular e você ter o celular danificado por causa desse calor é grande. E aí eu optei por uma questão de custo também. O CarPlay
pelo menos o modelo que eu peguei, acho que eu gastei R$300 já com a taxa, então para mim foi um bom investimento, que geralmente é algo que dura bastante tempo. Pensando nisso, evitar ser roubado e evitar danificar o celular com chuva e sol, eu optei pelo CarPlay. Aí, bom, deixa eu ver se eu tô esquecendo mais alguma coisa. Bem, a suspensão é uma suspensão de scooter, né? Então, depois que eu fiz a troca do perfil dos pneus, eu notei que teve uma melhora considerável, né? Assim, no começo, eu cheguei a pensar que a suspensão dela era pior do que o da NMAX. O que, em certo sentido, faz sentido porque a moto é mais pesada e é uma scooter, então ela acaba sentindo um pouco mais. Aí pensa você com garupa, o peso da moto, então... Só que aí, quando eu troquei o perfil dos pneus, eu notei, e também troquei, obviamente, né? Esqueci um detalhe importante, eu também mandei fazer o banco lá no Raibancos, em São Bernardo dos Campos, gastei R$900. É um valor alto, mas assim, também ajudou e muito. Acho que foi a primeira mudança que eu fiz na moto, e isso já deu uma melhora significativa, né? Que dizem que o banco da Cruising 300 é um pouco duro, eu também achei isso. Tem gente que não liga, fala que já tive bancos piores, mas eu acho que a partir do momento que em alguma moto você colocou o banco Comfort, mandou fazer um banco Comfort, eu acho que o mundo nunca mais é o mesmo, né? Quando eu mandei fazer o banco Comfort da NMAX, pra mim, ali foi uma solução e um problema, porque eu acho que dali em diante eu só vou querer motos com banco Comfort. Tanto que eu andei poucos KMs com o banco original, achei muito duro, desconfortável. Minha esposa também reclamou um pouco. Então aí eu efetuei a troca, ou melhor, né? Mandei fazer em cima do meu, na Raibancos. Eles pegam o seu banco original e confeccionam um em cima dele, né? Usam a mesma estrutura e já teve uma melhora considerável. Dali em diante, já com o banco Comfort, só com essa alteração já ficou superior à NMAX. Depois que eu troquei o perfil do pneu, então aí a diferença ficou grande mesmo. Só que aquilo continua sendo uma scooter, continua tendo o motor acoplado na parte traseira da moto, o peso maior tá ali, então vai sentir uma sobrecarga maior ali, coisa que diferente, por exemplo, da XADV 750 da Honda e dessa nova também que está prestes a ser lançada na Europa, da Sim, que também tem essa proposta de ser mais parecida com uma moto cambiada, com uma moto, digamos assim, mais tradicional. E aí, obviamente, que tem aquele negócio de suspensão invertida, né? Dizem que, inclusive vou fazer um vídeo sobre essa moto, que dizem que a scooter que é possível fazer off-road, que é essa scooter da Sim. Mas eu acho que é isso, eu imagino que eu não tenha esquecido nada, o espaço debaixo do banco dela é muito bom, realmente cabe 2 capacetes, a não ser que você tenha um casco muito grande nesse capacete, aí eu não posso te garantir. Por exemplo, quando eu coloquei aqueles forros internos do baú, eu tive que tirar de uma das partes, não consegui instalar completamente o forro, porque quando eu o instalei, o meu capacete já não coube. Então eu tive que fazer uma adaptação lá no forro para conseguir continuar usando o forro, porque é muito útil, e continuar conseguindo colocar o capacete dentro do baú. Se você colocar um baú externo, somado a esse baú interno dessa scooter, cara, dá pra você viajar, fazer viagens aí, pelo menos de uma semaninha, dá pra você levar coisa equivalente a uma semana. Achei muito interessante e essa é a praticidade das scooters. Vale a pena, seguro em São Paulo, acho que meu seguro ficou por volta de 2.000 e pouquinho pelaquela seguradora com nome de japonês, que não é das melhores seguradoras, mas resolve, né? Então ficou um pouquinho mais de R$2.000, seguro completo. Não é tão caro para uma moto 300, né? Não é tão caro assim. Poderia ser mais barato, poderia, né? Mas eles vendem a insegurança, né? Então eu imagino que é isso. Tem feito entre 28, 34 foi a melhor média que eu fiz com ela. A menor eu acho que foi 26. Eu tava me adaptando ainda à moto.
Mas é isso, entre 26 km por litro a 34, isso vai depender muito de cada piloto, isso é individual, então não pense que você vai comprar uma Cruise 300 e vai fazer 34 km por litro. Também não fique muito triste achando que você vai fazer 26. Cada caso é um caso e é isso, por hora é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. E fica a indicação do canal do Deco sobre scooter, que é um dos melhores canais sobre scooter do Brasil. Até uma próxima oportunidade, senhores. Fiquem com Deus e falou!